Bem-vindo ao podcast O Sangue que Há em Nós, um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia, em colaboração com a International Myeloma Foundation. Queremos promover a literacia em saúde de pessoas que vivem com doenças hemato-oncológicas. O meu nome é Teresa Bizarro. Neste episódio vamos falar de leucemias agudas. Está connosco o professor João Forjás Lacerda, hematologista do Hospital de Santa Maria, a quem agradeço estar aqui connosco e ter disponibilizado o seu tempo para nos esclarecer sobre este tema. Falámos já consigo num outro episódio sobre o diagnóstico das leucemias agudas. Feito o diagnóstico, no dia a seguir, o tratamento. Como é que começa-se o tratamento de imediato ou há um caminho ainda até encontrar o tratamento? Há um pequeno caminho, mas o tratamento deve ser iniciado tão rápido quanto possível. Uhum. Esse pequeno caminho diz respeito à caracterização adequada da doença, ao estudo adequado da doença, que é muito importante. E, portanto, aquilo que acontece é que nós temos de fazer uma série de exames, estudamos o sangue periférico dos doentes, porque na maior parte dos casos existem células da doença a circular pelo sangue, mas invariavelmente temos sempre também de olhar para a medula óssea, que é na realidade onde a doença, em regra, se inicia, e temos de caracterizar muito bem essas células da medula óssea. E existe uma série de testes que são realizados, quase como por rotina, e que são bastante complexos. É natural que quem nos ouve, quem tenha passado por isso, se recorde alguns destes passos e alguns termos que lhes mencionaram, porque, portanto, desde logo, as células são vistas ao microscópio e têm determinadas características, em termos de tamanho, de se têm grânulos, se não têm grânulos, enfim, várias características ao microscópio. Depois há umas reações que se fazem nestas células e que desde há décadas que nos permitem separar as linhagens, linfóide ou mieloide. E depois, mais recentemente, e em sequência, existem painéis de proteínas que são anticorpos e que nos permitem caracterizar com muito detalhe estas células, que são técnicas de citometria de fluxo que nos permitem ver vários marcadores. E depois também o alinhamento dos cromossomas destas células também é estudado, porque podem haver alterações nestes cromossomas, e talvez pudéssemos falar um bocadinho acerca disto, nestas células, que são alterações que, quando surgem, só surgem nos cromossomas destas células, não tem nada a ver com o material genético que é passado de pai para filho, e é importante clarificar isto para quem nos está a ouvir, porque quando ouvem que na sua doença tem uma determinada alteração genética ou um outro termo molecular, que é uma mutação em determinado gene, as pessoas ficam muito preocupadas e bem. Será que isto é uma coisa que eu tenho na minha doença e que passo isto aos meus filhos e eles terão também esta doença? E não é assim. Isto são alterações que são adquiridas nas células da medula óssea, nas células da doença, e portanto tudo isto tem de ser estudado. E as colheitas têm de ser feitas. Nós não vamos ter todos estes resultados e não precisamos deles, na maior parte dos casos, para iniciar tratamentos. Só num ou outro subtipo de doença é muito importante termos alguns destes dados tão cedo quanto possível, porque pode ter implicações em relação ao tratamento, em relação a fármacos que se possam adicionar ou não à quimioterapia, e num outro caso, mesmo a utilização de um fármaco muito específico ou de vários fármacos muito específicos para o tratamento da doença. O tratamento convencional ainda é a quimioterapia? Em quase todos os subtipos de leucemias agudas, sim, em que, se nós então separarmos a linhagem mieloide da linhagem linfóide, existem, digamos assim, duas grandes avenidas, e de uma forma mais ou menos sucinta e tentando descomplicar a coisa, existem duas grandes avenidas de tratamento e formas de tratamento e protocolos de tratamento que são realmente muito diferentes. Ou seja, o protocolo típico de quimioterapia para tratar a leucemia mieloide aguda é um, e na leucemia linfoblástica aguda é outra. Mas desde já eu estou a assumir que nós estamos a tratar doentes que têm idade e condições de saúde ideais para tratamentos bastante intensivos.
E estas doenças, apesar de tudo, são doenças, nomeadamente a leucemia mieloide aguda, que surge maioritariamente em pessoas mais idosas e, portanto, há muitos indivíduos que são frágeis, que têm muitos outros problemas médicos e, portanto, para esses também temos terapêuticas dirigidas, mas não estes protocolos mais intensivos. E essas outras terapêuticas mais intensivas, até em alguns casos podem não requerer internamento e, portanto, isso deve ser, cada doente deve realmente ver isso com a equipa médica que o segue, para discutir qual é que é a melhor opção terapêutica no seu caso. E também há um fator aqui adicional, que é a ansiedade que o próprio doente tem quando recebe a notícia que tem leucemia, que é um peso muito grande. É uma palavra muito pesada, é uma doença ainda com peso muito grande. Como é que também, como médico, gere esse lado emocional também do tratamento da doença, que é uma coisa importante? E é essencial, e realmente é fundamental. Existe uma conotação muito forte em relação ao termo leucemia em geral, e essa conotação advém precisamente das leucemias agudas, porque são mais agressivas e que tradicionalmente são aquelas que realmente são mais delicadas para o doente. Mas também esta conotação nasce numa altura em que os tratamentos não eram aqueles que nós hoje temos à nossa disposição. E, portanto, nós tentamos gerir essa ansiedade e compreendemos-la muito bem, vemos-la todos os dias, na realidade, e procuramos geri-la o melhor, enfim, que sabemos, tentando também dar uma mensagem, passar uma mensagem que eu acho que é muito importante aqui, uma mensagem de uma esperança, não uma esperança vã, mas uma esperança realista, e mencionar que a nossa capacidade curativa, e esse termo é mesmo uma realidade em muitos doentes, a nossa capacidade curativa é muito significativa, é muito importante. E tem aumentado nos últimos anos? E tem aumentado progressivamente ao longo das últimas décadas, quer em crianças, quer em doentes adultos, e, portanto, é da caracterização minuciosa da doença, como eu acabei mais ou menos de ilustrar, ou seja, com todos estes testes, que depois, e também das... Portanto, estes são os elementos que dependem da doença, não é? As características da doença em si. Depois há os elementos que têm a ver com o doente que tem a doença, ou seja, os problemas de saúde que o doente tem. Se tem problemas cardíacos, tem problemas pulmonares, problemas hepáticos, problemas renais, a idade do doente. E toda esta constelação de fatores leva então a uma proposta terapêutica. E então é daí que nasce a estratégia terapêutica, que pode ser mais intensiva, pode ser menos intensiva, pode englobar transplantes, pode não englobar transplantes, tudo é possível. Acontece que o doente acha que imediatamente que vai ter que ter um transplante e que essa é a solução para ele? Muitas vezes isso acontece, o doente tem essa expectativa. Sim. E o transplante não ser oferecido pode de facto derivar de vários fatores. Primeiro, porque na realidade a própria doença não tem indicação para um transplante. Ou seja, passar também a mensagem que algumas formas de leucemia aguda têm bom prognóstico, têm características de bom prognóstico, em que o doente só é referenciado para um transplante se a doença voltar. Senão o doente nem é referenciado para transplante. Não precisa, em princípio, de um transplante. Noutras situações mais graves, e em que, digamos assim, a cosmética da doença na sua globalidade, o estado do doente o permite, o nosso objetivo é colocar o doente em resposta o mais rapidamente possível, sem doença, e levá-lo logo para transplante, porque nós sabemos que aquela doença, como tem fatores, então aqui seriam fatores de mau prognóstico, a probabilidade da doença voltar é muito grande e nós aí precisamos do efeito do transplante. E talvez eu possa aqui mencionar muito rapidamente qual é que é, no fundo, o princípio que norteia a indicação para o transplante, nestas doenças mais complexas e com maior probabilidade de recaída e de menor resposta ao tratamento convencional. É que nós no transplante, que é uma terapêutica complexa, e podemos falar depois sobre isso, que é uma terapêutica complexa, aqui e em leucemias agudas nós estamos quase sempre a falar de transplantes halogénicos,
ou seja, de um dador saudável, seja um irmão, seja um dador não familiar proveniente de um registro internacional ou nacional, por exemplo, no fundo passar a seguinte mensagem ao doente, e que é esta, é que nós aí ganhamos uma outra arma terapêutica, que é complexa. E a arma terapêutica é, para além da quimioterapia que nós utilizamos para fazer o transplante, e nós chamamos a isso regime de condicionamento, é condicionar o doente para poder receber o enxerto, que é um órgão líquido, que é como se fosse uma transfusão e que entra por um catéter, por uma veia, no doente. Mas, portanto, dizia eu em relação ao princípio do transplante, mas ganhamos a outra arma terapêutica. E a outra arma terapêutica são as defesas do dador, que reconhecem a doença, ou resquícios da doença do doente como estranha e a rejeitam. E isto pode aparecer depois de mão dada com uma complicação do transplante, que é a doença do enxerto, que entra contra o hospedeiro, que é o doente. E que pode reagir contra órgãos normais do doente, e nós isso não queremos. Mas, de mão dada, pode vir uma reação do enxerto contra a doença, e nós isso queremos. E esse é o objetivo do transplante. E, portanto, essa é a outra arma terapêutica que nós temos com o transplante, que é uma arma imunológica, das defesas do dador a reagirem contra o doente. Mas, portanto, alguns doentes terão indicação para fazer, e essa indicação pode ser estabelecida logo no momento do diagnóstico e da caracterização global da doença, porque tem ali fatores que nos deixam preocupados. Outras vezes isso não acontece e o doente nem tem indicação para fazer logo um transplante. Portanto, quem nos está a ouvir, se não lhe foi proposto um transplante, isso pode realmente ter acontecido por vários motivos, um deles é este. Uma questão, talvez para terminar, que gostava de abordar consigo também, era também transmitir a ideia de que temos em Portugal respostas ao nível do melhor que se faz internacionalmente. Temos uma resposta bastante boa em Portugal. Os centros de hemato-oncologia ainda carecem de desenvolvimento em Portugal, claramente. Os centros de transplante também carecem do maior desenvolvimento em Portugal. Quando diz desenvolvimento é mais pessoas... Mais capacidade. Mais capacidade, mas temos a capacidade, mas temos realmente, no fundo, já a experiência e o conhecimento para tratar os doentes da melhor maneira possível no nosso país, isso é verdade. Falta volume. Falta capacitar ainda mais os centros. Muito bem, muito obrigada, professor, por ter estado connosco e nos dar Obrigado esta nota também de que em Portugal temos respostas e que os doentes têm um caminho curativo, como gosta de dizer. O professor, terminamos aqui este episódio. Vou começar o fecho. Termina aqui este episódio do Sangue que há em nós. Agradecemos a disponibilidade do professor João Forjares Lacerda, hematologista do Hospital de Santa Maria. Agradecemos-lhe também a si, que nos vê, e esperamos ter contribuído para uma melhor compreensão dos cancros do sangue, neste caso, das leucemias agudas. Os episódios do podcast O Sangue que há em nós estão disponíveis no site da APCL, no canal de YouTube da APCL e também no Spotify. Fique connosco, volte connosco para o próximo episódio.